Não foi coincidência que te trouxe até aqui hoje. O universo conspira de formas misteriosas para colocar nas nossas mãos exatamente as mensagens que nossa alma precisa ouvir no momento certo. Se você está assistindo a este vídeo agora, é porque existe algo dentro de você, uma energia, um chamado, uma inquietação que está pronta para ser compreendida, abraçada e transformada. Antes de mergulharmos juntos nesta jornada profunda de autodescoberta, deixe um comentário aqui embaixo contando o que te trouxe até este vídeo. Foi uma busca? Foi uma intuição? Foi aquela sensação inexplicável de que precisava encontrar respostas? Sua história pode ser a luz que alguém mais precisa hoje. E quero que você entenda algo fundamental desde o início. Quando falamos sobre divino masculino e divino feminino, não estamos falando de gênero. Não estamos falando de homem ou mulher. Estamos falando de energias universais que habitam dentro de cada um de nós, independentemente do nosso corpo físico ou identidade de gênero. O divino masculino é a energia da ação, da estrutura, da proteção, da determinação. É a força que constrói, que cria limites saudáveis, que move montanhas quando necessário. E dentro de cada alma, seja ela habitando um corpo masculino, feminino ou não binário, existe essa energia poderosa esperando para ser equilibrada, curada e expressa em sua forma mais elevada. Você já se pegou olhando no espelho e sentindo que há partes de você que você mesmo não reconhece? Já teve aquela sensação desconfortável de que, por mais que tente ser uma pessoa boa, amorosa e consciente, ainda existem reações, pensamentos e impulsos dentro de você que parecem vir de um lugar sombrio? Se você está passando por isso, quero que saiba, você não está sozinho. E definitivamente não está ficando louco. O que você está experimentando é um dos processos mais sagrados e necessários da evolução espiritual, o reconhecimento das suas sombras. O divino masculino, quando está em processo de despertar, passa por um momento que pode ser extremamente desafiador, o momento em que ele não consegue mais fingir que suas sombras não existem. É como se uma luz intensa fosse acesa em um quarto que estava há anos na escuridão, revelando cantos esquecidos, poeira acumulada e objetos que você nem lembrava que existiam. Essas sombras do divino masculino podem se manifestar de várias formas. Talvez seja aquela tendência ao controle excessivo, aquela necessidade de sempre estar certo. Talvez seja a dificuldade em expressar vulnerabilidade, em pedir ajuda, em mostrar que também sente medo. Ou talvez seja essa raiva que às vezes brota de lugares profundos, essa impaciência com a própria sensibilidade ou com a sensibilidade dos outros. A questão não é julgar essas sombras ou tentar eliminá-las violentamente. A questão é compreender que elas existem por uma razão. Elas são como guardiões feridos que, em algum momento da sua jornada de alma, foram criados para te proteger. Mas agora, esses guardiões estão ultrapassados e é hora de conversar com eles com compaixão. Quando o divino masculino começa a reconhecer suas sombras, ele está, na verdade, dando o primeiro passo em direção à sua própria libertação. Porque você não pode curar aquilo que não consegue ver. Você não pode transformar aquilo que insiste em negar. Existe uma emoção que o divino masculino muitas vezes carrega como um fardo pesado e que a sociedade insiste em pintar apenas com cores negativas: a raiva. Mas e se eu te dissesse que existe uma diferença profunda entre raiva destrutiva e raiva sagrada? A raiva sagrada não é aquela explosão descontrolada que machuca e destrói. A raiva sagrada é aquela força interior que surge quando você testemunha injustiças, quando você vê seus valores sendo pisoteados, quando algo dentro de você grita isso não está certo. O divino masculino muitas vezes carrega dentro de si uma raiva sagrada que vem sendo reprimida há anos,
talvez até há vidas inteiras. É a raiva de ter que esconder sua sensibilidade para ser aceito. É a raiva de ter que ser forte o tempo todo, sem nunca poder demonstrar cansaço. É a raiva de não poder chorar, de não poder pedir colo, de não poder ser humano em sua totalidade. Mas existe uma alquimia poderosa que pode acontecer quando o divino masculino aprende a honrar essa raiva ao invés de reprimi-la ou explodi-la. Quando ele aprende a perguntar para essa raiva: o que você está tentando me proteger? O que você está tentando me mostrar? A raiva, quando transformada, se torna combustível para mudanças necessárias, se torna a força que quebra correntes invisíveis, se torna a energia que diz não para aquilo que não serve mais, e sim para aquilo que eleva. Imagine sua raiva como um dragão dentro de você. Você pode tentar matá-lo e ele vai resistir violentamente. Você pode ignorá-lo e ele vai crescer na escuridão. Ou você pode aprender a domesticá-lo, a conversar com ele, a direcioná-lo para causas nobres. Quando o divino masculino aprende a canalizar sua raiva sagrada, ele se torna um guerreiro da luz. Não um guerreiro que destrói, mas um guerreiro que protege. Não um guerreiro que ataca, mas um guerreiro que defende aquilo que é sagrado. Se existe algo que assombra profundamente o divino masculino em processo de cura, é o terror da vulnerabilidade. É aquele medo visceral de ser visto em sua fragilidade, de admitir que não tem todas as respostas, de reconhecer que por trás de toda aquela força e determinação existe um coração que também sangra. Por gerações e gerações, o divino masculino foi condicionado a usar armaduras, armaduras emocionais, armaduras psicológicas, armaduras espirituais. Seja forte, não demonstre fraqueza, resolva tudo sozinho, não seja um peso para ninguém. Essas frases ecoam como mantras antigos nas profundezas da alma masculina. Mas aqui está uma verdade que pode ser libertadora. A vulnerabilidade não é o oposto da força. A vulnerabilidade é a força em sua forma mais corajosa. Pense por um momento. O que exige mais coragem? Manter uma máscara de força inquebrantável ou ter a bravura de mostrar para o mundo que você também é humano? O que é mais poderoso? Fingir que você não precisa de nada de ninguém ou ter a sabedoria de reconhecer que somos todos seres interconectados que crescem uns através dos outros? O processo de tirar essas armaduras é doloroso. É como remover uma bandagem de uma ferida que ainda não cicatrizou completamente. Mas é apenas quando essas armaduras são removidas que a verdadeira cura pode começar. Quando o divino masculino permite que sua vulnerabilidade seja vista, algo mágico acontece. Ele descobre que aquilo que pensava ser sua maior fraqueza é, na verdade, sua maior força. Ele descobre que quando para de fingir que é invencível, ele se torna verdadeiramente poderoso. A vulnerabilidade permite conexões autênticas, permite que o amor flua em sua direção, permite que ele seja visto, compreendido e amado, não pelo que faz ou conquista, mas pelo que é. E quando o divino masculino abraça sua vulnerabilidade, ele se torna um exemplo poderoso para todas as outras energias masculinas ao seu redor. Ele diz, através do seu exemplo, é seguro ser humano, é seguro sentir, é seguro pedir ajuda. Uma das sombras mais pesadas que o divino masculino carrega é a dificuldade em perdoar. Não apenas perdoar os outros, mas principalmente perdoar a si mesmo. É como se ele carregasse um tribunal interno, onde ele é, simultaneamente, o juiz mais severo e o réu mais condenado. O divino masculino muitas vezes se culpa por não ter sido forte o suficiente em momentos cruciais. Se culpa por ter demonstrado emoção quando deveria ter permanecido racional. Se culpa por ter tomado decisões que, no passado, pareciam certas, mas que agora revelam consequências dolorosas. Existe uma voz interna que sussurra constantemente:
Você deveria ter feito diferente. Você deveria ter sido melhor. Você deveria ter previsto isso. Você deveria ter protegido quem você ama. Mas o perdão, tanto de si mesmo quanto dos outros, não é apenas um ato de bondade. É um ato de libertação. É a chave que abre as correntes invisíveis que mantêm o divino masculino preso em ciclos de autossabotagem e autorreprovação. Perdoar não significa esquecer. Não significa justificar comportamentos que causaram dor. Perdoar significa reconhecer que todos nós estamos fazendo o melhor que conseguimos com o nível de consciência que temos em cada momento. Quando você olha para suas escolhas passadas através dos olhos da compaixão, ao invés dos olhos do julgamento, você percebe algo profundo. Você sempre fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha naquele momento. Se você tivesse tido mais sabedoria, mais consciência, mais recursos emocionais, teria feito diferente. Mas você fez exatamente o que estava dentro das suas possibilidades naquele momento. E essa compreensão se estende também para todas as outras pessoas que te machucaram. Elas também estavam fazendo o melhor que conseguiam com os recursos que tinham. O perdão não é um processo que acontece da noite para o dia. É um processo gradual, como descascar uma cebola, camada por camada. Mas cada camada removida traz mais leveza, mais liberdade, mais espaço para o amor fluir. Quando o divino masculino aprende a se perdoar, ele para de gastar energia lutando contra o passado e pode finalmente direcionar toda essa energia para criar um futuro alinhado com sua verdade mais elevada. O divino masculino muitas vezes carrega uma relação complexa e dolorosa com o conceito de fracasso. É como se ele tivesse internalized a crença de que seu valor como ser humano está diretamente ligado às suas conquistas, aos seus sucessos mensuráveis, à sua capacidade de produzir resultados. Essa pressão pode ser avassaladora. É a sensação constante de que ele precisa provar seu valor através de realizações externas. É o medo paralisante de decepcionar, de não ser suficiente, de não estar à altura das expectativas, suas próprias e dos outros. Mas, e se existisse uma forma completamente diferente de enxergar o sucesso? E se o verdadeiro sucesso não fosse medido pela conta bancária, pela posição social ou pelos troféus na estante, mas sim pela capacidade de ser autêntico, de amar genuinamente, de estar presente para os momentos sagrados da vida? O medo do fracasso muitas vezes impede o divino masculino de arriscar, de sonhar grande, de seguir os sussurros da sua alma. Ele fica preso em zonas de conforto que, na verdade, são zonas de desconforto disfarçadas, lugares onde ele se sente seguro, mas não se sente vivo. A jornada de transformação do divino masculino inclui uma redefinição profunda do que significa ter sucesso. Sucesso pode ser ter a coragem de chorar quando precisa. Sucesso pode ser conseguir dizer "eu te amo" sem esperar nada em troca. Sucesso pode ser escolher a autenticidade ao invés da aprovação. Quando o divino masculino para de medir seu valor pelos padrões externos e começa a honrar os sussurros da sua alma, algo extraordinário acontece. Ele descobre que já é suficiente, exatamente como é. Não precisa conquistar nada para merecer amor. Não precisa provar nada para ter valor. E, paradoxalmente, quando ele para de perseguir o sucesso desesperadamente, quando ele relaxa nessa necessidade compulsiva de provar seu valor, o sucesso verdadeiro, aquele alinhado com sua essência, começa a fluir naturalmente. O fracasso se torna apenas informação, se torna apenas um redirecionamento do universo dizendo: "Por aqui não, meu filho, seu caminho está por ali." Se torna uma oportunidade de crescimento, não uma sentença de morte para a autoestima. Uma das maiores tragédias que pode acontecer ao divino masculino é a desconexão com sua própria sensibilidade.
É como se, em algum momento da jornada, ele tivesse fechado uma porta no coração e jogado a chave fora, acreditando que sentir profundamente era incompatível com ser forte. Mas aqui está uma verdade que pode revolucionar sua compreensão. A sensibilidade não é fraqueza. A sensibilidade é uma forma de inteligência. É a capacidade de perceber nuances, de captar energias, de sentir a vida em todas as suas dimensões. O divino masculino sensível é como um guerreiro com o coração aberto. Ele luta pelas causas em que acredita, mas luta com amor. Ele protege quem ama, mas protege com compaixão. Ele constrói e cria, mas constrói e cria com alma. A reconexão com a sensibilidade é um processo gradual e às vezes assustador. É como se o divino masculino estivesse aprendendo a sentir novamente depois de anos de anestesia emocional. As primeiras sensações podem ser intensas, confusas, até mesmo avassaladoras. Mas conforme ele vai permitindo que sua sensibilidade desperte, conforme ele vai honrando seus sentimentos ao invés de julgá-los, algo belo acontece. Ele descobre que sua capacidade de sentir profundamente é também sua capacidade de amar profundamente, de criar beleza, de tocar a vida de outras pessoas de formas significativas. O divino masculino sensível não perde sua força. Ele não perde sua capacidade de ação. Pelo contrário, ele ganha uma dimensão nova, mais completa, mais integrada do que significa ser poderoso. Ele aprende que pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que pode ser protetor e carinhoso, que pode ser decidido e compreensivo, que pode ser guerreiro e gentil. E quando ele integra essas polaridades dentro de si, quando ele para de ver sensibilidade e força como energias opostas, ele se torna um ser humano extraordinariamente equilibrado e completo. O divino masculino que passou pelo processo de enfrentar suas sombras, de curar suas feridas e de integrar todas as partes de si mesmo é chamado para uma forma completamente nova de liderança. Uma liderança que não vem do ego, mas que vem do coração. Por muito tempo, o mundo conheceu apenas um tipo de liderança masculina. A liderança baseada no domínio, no controle, na imposição da força. Mas o divino masculino curado traz para o mundo um novo paradigma. A liderança baseada no serviço, na compaixão, na elevação coletiva. Esse líder não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. Não precisa controlar para se sentir poderoso. Não precisa ter sempre razão para se sentir valioso. Sua força vem de um lugar muito mais profundo. Vem da conexão com sua própria essência divina. O divino masculino Hild lidera pelo exemplo. Ele mostra, através de suas ações e escolhas, que é possível ser forte sem ser rígido, que é possível ser determinado sem ser inflexível, que é possível proteger sem ser controlador. Ele usa sua energia masculina para criar estruturas que sustentam e nutrem, não estruturas que limitam e aprisionam. Ele usa sua força para elevar outros, não para se colocar acima deles. Ele usa sua determinação para manifestar visões que beneficiam o coletivo, não apenas a si mesmo. Este líder do coração sabe que o verdadeiro poder não está em quantas pessoas obedecem a você, mas em quantas pessoas você inspira a descobrir seu próprio poder. Não está em quanto você acumula, mas em quanto você contribui. Não está em quão temido você é, mas em quão amado e respeitado você se torna. Quando o divino masculino abraça este chamado para liderar com o coração, ele se torna um catalisador de transformação no mundo. Ele planta sementes de um novo jeito de ser masculino, de um novo jeito de exercer poder, de um novo jeito de construir o futuro. O ponto mais belo da jornada de cura do divino masculino é quando ele finalmente compreende que não precisa escolher entre ser forte ou sensível, entre ser protetor ou vulnerável, entre ser determinado
ou flexível. Ele pode ser todas essas coisas, porque dentro dele habitam tanto energias masculinas quanto femininas, e ambas são sagradas. A integração dessas energias é como uma dança cósmica acontecendo dentro da sua alma. O masculino traz a estrutura, a direção, a força. O feminino traz a intuição, a sensibilidade, a fluidez. E quando eles param de competir e começam a colaborar, nasce uma forma de ser completamente nova e poderosa. O divino masculino integrado sabe quando usar sua energia Yang para tomar decisões firmes e quando acessar sua energia Yin para ouvir os sussurros da intuição. Sabe quando ser o rochedo inabalável e quando ser a água que se adapta ao formato do recipiente. Essa integração se reflete em todos os aspectos da sua vida. Nos relacionamentos, ele consegue ser ao mesmo tempo o companheiro forte que oferece segurança e o parceiro sensível que oferece compreensão emocional. No trabalho, ele consegue ser o líder decidido que toma as ações necessárias e o colaborador empático que considera os sentimentos de todos. Esta não é uma jornada que termina. É um processo contínuo de refinamento, de equilíbrio, de dança entre essas energias complementares. Alguns dias, uma energia pode estar mais presente que a outra, e isso é perfeitamente natural. O importante é não julgar, não resistir, mas simplesmente permitir que essa dança aconteça com fluidez. Quando o divino masculino alcança esse nível de integração, ele se torna um exemplo vivo de que é possível ser um ser humano completo. Ele mostra que não precisamos nos dividir em pedaços, escolher apenas aspectos de nós mesmos para expressar. Podemos ser a totalidade do que somos. E essa totalidade é linda, é poderosa, é transformadora, é sagrada. Todo o processo de enfrentar as sombras, curar as feridas e integrar as energias é essencialmente um processo de morte e renascimento. O divino masculino que inicia essa jornada não é o mesmo que emerge dela. É como se uma versão antiga de si mesmo morresse para que uma versão mais autêntica, mais consciente, mais alinhada pudesse nascer. Este renascimento não acontece apenas uma vez. É um processo cíclico, espiral, onde cada volta traz um nível mais profundo de compreensão e integração. É como se a alma fosse uma cebola infinita, onde cada camada removida revela novas dimensões de si mesmo para serem exploradas e abraçadas. O divino masculino renascido carrega dentro de si todas as lições das suas sombras transformadas. Ele não esquece quem foi, mas também não se identifica mais com aqueles padrões antigos. Ele os honra como professores que foram necessários para seu crescimento, mas não permite mais que eles governem sua vida. Existe uma leveza nesse novo ser. Uma alegria que vem não da ausência de dificuldades, mas da certeza de que ele tem as ferramentas internas para navegar por qualquer tempestade. Uma confiança que não vem da arrogância, mas da conexão profunda com sua própria essência divina. Esse divino masculino renascido se torna um farol para outros que ainda estão navegando pelas águas turbulentas da transformação. Não porque ele se coloca como superior, mas porque sua própria existência prova que é possível. Sua própria presença sussurra para outras almas. Se eu conseguir, você também consegue. E quando ele olha para trás, para toda a jornada percorrida, para toda a dor que foi transformada em sabedoria, para todos os medos que foram transformados em coragem, ele sente apenas gratidão. Gratidão por ter tido a bravura de enfrentar suas sombras. Gratidão por ter escolhido a cura ao invés da negação. Gratidão por ter confiado no processo, mesmo quando parecia impossível. Se existe uma revolução acontecendo no mundo hoje, é a revolução do amor próprio. E no coração dessa revolução está o divino masculino aprendendo a se amar de uma forma que talvez nunca tenha sido ensinado.
Por gerações, o divino masculino foi ensinado que se amar era egoísmo, que cuidar de si mesmo era fraqueza, que suas necessidades emocionais deveriam sempre vir em segundo lugar. Mas essa mentalidade criou uma geração de seres divididos, esgotados, desconectados de sua própria essência. O amor próprio para o divino masculino não é narcisismo, não é arrogância, não é colocar-se acima dos outros. O amor próprio é a compreensão profunda de que você não pode dar aquilo que não tem. Você não pode oferecer amor genuíno para o mundo se não aprendeu a amar genuinamente a si mesmo. Esse amor próprio se manifesta em escolhas diárias, na coragem de dizer não para situações que drenam sua energia, na sabedoria de estabelecer limites saudáveis, na decisão de honrar suas emoções ao invés de reprimi-las, na escolha de se cercar de pessoas que o veem e valorizam por quem você realmente é. É o amor próprio que permite ao divino masculino parar de buscar validação externa e encontrar sua aprovação na conexão com sua própria alma. É o amor próprio que o liberta da necessidade compulsiva de agradar a todos e o empodera para ser autêntico. Quando o divino masculino abraça o amor próprio como um caminho espiritual, como uma prática sagrada, tudo em sua vida muda. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, porque ele para de buscar no outro aquilo que só ele pode dar para si mesmo. Seu trabalho se torna mais alinhado, porque ele passa a honrar suas paixões e talentos genuínos. Sua relação com o mundo se torna mais equilibrada, porque ele não está mais tentando provar seu valor. Ele simplesmente sabe que tem valor. E talvez o mais belo de tudo, quando o divino masculino se ama verdadeiramente, ele se torna um exemplo vivo para todos ao seu redor de que é possível, necessário e sagrado se amar. Ele dá permissão silenciosa para que outros também iniciem essa jornada de volta para casa dentro de si mesmos. Querida alma que chegou até aqui, se você resonou com essa jornada, se algo dentro de você despertou durante essa conversa, saiba que isso não é coincidência. É um chamado, é um convite, é o universo sussurrando para você que é hora de abraçar sua própria jornada de transformação. O caminho do divino masculino, curando suas sombras, não é fácil. Tem momentos de dor intensa, de confusão profunda, de sensação de estar perdido em um labirinto sem saída. Mas existe uma luz no fim do túnel. Existe um tesouro esperando por você do outro lado da escuridão. E esse tesouro é você mesmo, a versão mais autêntica, mais completa, mais amorosa de quem você pode ser. Lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Milhões de almas ao redor do mundo estão passando por processos semelhantes de despertar e cura. Cada passo que você dá em direção à sua própria integridade é um passo que beneficia toda a humanidade. Quando você cura suas feridas, você cura feridas ancestrais. Quando você quebra padrões destrutivos, você quebra correntes que talvez tenham aprisionado sua linhagem por gerações. Quando você escolhe o amor próprio ao invés da autossabotagem, você abre caminho para que outros também façam essa escolha. Sua jornada importa, sua cura importa, você importa. E se em algum momento você sentir que está regredindo, que está voltando aos padrões antigos, que perdeu o rumo, lembre-se de que a cura não é linear, é um processo espiral, onde às vezes precisamos revisitar territórios antigos para integrá-los de forma mais profunda. Seja gentil consigo mesmo, seja paciente, confie no processo. E, principalmente, confie em você mesmo. Você tem dentro de si tudo o que precisa para navegar por essa jornada sagrada. O divino masculino curado não é um destino final, é um jeito de ser, um estado de consciência que você pode cultivar a cada dia, a cada escolha, a cada respiração. Você já iniciou essa jornada, você já está no caminho. Isso por si só é um ato de coragem extraordinário.
Obrigado por ter permitido que eu fizesse parte da sua jornada hoje. Obrigado por ter a bravura de olhar para dentro, de questionar, de buscar. Obrigado por existir exatamente como você é, com suas luzes e sombras, com suas dúvidas e certezas, com seus medos e coragens. Se essa mensagem tocou sua alma de alguma forma, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém mais precisa ler hoje. E lembre-se, sua jornada continua, mas você não está mais sozinho. Estamos todos juntos nesta caminhada de volta para casa dentro de nós mesmos. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios da alma e os caminhos da transformação. Que você siga em paz, em amor e em profunda conexão com sua própria essência divina. Namastê,